Olá, paz e graça a todos. Existe reencarnação? E antes de começar com esse assunto da reencarnação, eu quero citar para vocês duas frases de Allan Kardec. Uma delas diz o seguinte: se a ciência disse uma coisa e os meus escritos outra, jogue os meus escritos fora. E a outra frase dele, ele disse: se houver contradição entre ciência e espiritismo, fique com a ciência. E nós vamos usar a ciência, nesse caso a ciência da matemática, para que você veja que realmente é impossível que haja reencarnação. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que no ano zero da era cristã, na época de Cristo, havia no planeta cerca de 170 milhões de pessoas. Esse número só foi dobrar 1000 anos depois, chegando a 330 milhões de pessoas. E durante esse milênio, a taxa de mortalidade era algo assustador. A expectativa de vida durante esse milênio era de apenas 25 anos. Sabendo a média de vida que se vivia nessa época, você vai saber um número bastante aproximado de quantas pessoas nasceram durante esses 1000 anos. E a partir do ano 1000, fica mais fácil ainda fazer essas contas, porque você pode ir pesquisando de 100 em 100 anos. Você vai ver que a média de idade ela gira em torno de, a partir do ano 1000, de 30 a 35 anos. E o mundo só foi bater 1 bilhão de pessoas no ano de 1800. E no ano de 2000 bateu a casa dos 6 bilhões de pessoas, chegando hoje na casa de 8 bilhões de pessoas. Resumindo, então, se você fizer essa pesquisa do ano zero até o ano 2022, quando você terminar as contas, você vai ver que nasceu no planeta do ano zero até agora cerca de 35 bilhões de pessoas do ano zero ao ano 2022. Não tem como nós calcularmos os 4.000 anos antes de Cristo quantas pessoas nasceram. O que nós sabemos é que no ano de 1650 houve o dilúvio, então tudo começou por um casal. 1650 anos depois, restaram aí 4 casais para começar depois do dilúvio a povoar a terra inteira. E nós chegamos aí na época de Cristo a 170 milhões de pessoas. Então fica difícil você atribuir bilhões de pessoas para esses 4.000 anos anteriores. Vamos jogar lá mais uns 5 bilhões nesses 4.000 anos anteriores, nós chegaremos aí à casa de 40 bilhões de pessoas. E não importa se for um pouco mais, se for um pouco menos, você vai ver com a matemática que você vai fazer, você vai ver que não tem como confirmar, por assim dizer, a reencarnação. E por que é que eu estou dizendo isso? Tem 2 palestrantes bastante famosos aí no meio espírita. Um deles disse o seguinte, que Emmanuel, o que era mentor de Chico Xavier, disse que existem 28 bilhões de espíritos aguardando nesse processo da reencarnação. Já um outro palestrante, também bastante famoso, disse que no mínimo você já reencarnou 300 vezes. Se você multiplicar 28 bilhões vezes 300 corpos no caso, teria que ter nascido no planeta 8 trilhões e 400 bilhões de pessoas para sustentar essa ideia. Então você vê que é um número absurdo. Então se nós temos aí, não importa, pode ser 40 bilhões, mas você pode até triplicar esse número, o que é impossível de se fazer. Você vai ver que são números absurdos, a não ser que você acredite que existem aí pela galáxia vários planetas Terra com seres humanos para poder dar sustento a essa ideia. Mas aqui na Terra não tem como.
Aqui na terra nós vamos cair naquilo que a palavra de Deus nos ensina. O espírito e o corpo, eles são únicos, ou seja, o espírito que está em você, ele nunca passou por corpo algum e jamais vai passar.